Capítulo 6. O Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de verdade. Advento significa o quê? A vinda, a chegada. O Espírito de verdade. Paris, 1860. Item 5. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, colhedor de cereais. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduzo ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos gritar: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados, que vêm do céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que de além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. O Cristo Consolador, esse capítulo 6, ele serve para todas as aflições. O 5 e o 6, né? O 5 explica sobre as aflições e o 6 consola. Para todas as aflições que a gente passa sempre. Mas, neste momento específico que nós estamos vivendo, mais ainda, né? Então, assim, primeiro, não tenhamos medo da morte, porque a morte não existe, não? E olha cada coisa boa. Eu vou começar desde o começo para a gente comentar. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Quem já está despertando a consciência, quem está percebendo o que está acontecendo no mundo, né? Percebe, às vezes vai ficar se sentindo assim desamparado, né? Porque vai ver as mazelas que estão acontecendo no mundo, as maldades, as catástrofes, né? Os vírus, guerra biológica e etc. E pode ficar até triste, até se sentir deixado de lado, até chegar aquela pergunta: Pai, onde estás? Não? E aqui Jesus disse: assim como os filhos perdidos de Israel, eu venho trazer a verdade e pôr fim às trevas.
tudo o que é obra das trevas acabará. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Quantos incrédulos temos hoje, não? Mesmo dentro da doutrina. Então, eu sempre falo, quando ele fala Espiritismo, na verdade eu gosto de entender como qualquer religião, porque eu acho que qualquer religião leva a Deus. E acho que qualquer religião, ela vai começar a trazer a verdade soberana do Pai. Umas um pouco mais rápido, outras vão demorar um pouquinho mais, mas todas vão chegar no mesmo caminho. Revelei a doutrina divina, veja, não fala doutrina espírita, doutrina divina, como um colhedor de cereais. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade. Então, veja bem, está na hora de nós começarmos a juntar os bons, a juntar o bem que fazemos, não? Criarmos o que? Essa sintonia. A gente junta isso de que forma? Em sintonia de pensamentos, em sintonia de ações. Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Por que o terror se dissemina facilmente entre as pessoas? Por conta da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Gente, olha o recado para este momento. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar. Orai e acreditai. Por isso é permitido as psicografias, né? Que os evangélicos falam sobre a mediunidade como, às vezes, o dom das palavras, o dom da evidência, o dom, eles falam outro termo do Espírito Santo, o dom das línguas, todos estão relacionados a esse intercâmbio, não? Orai e acreditai, pois a morte, a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro, como uma árvore. Estamos todos aqui para crescer, para multiplicar os nossos frutos. Que frutos que são esses? As nossas virtudes, as nossas qualidades. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências. Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas aos braços de vosso Pai. Estamos com a tocha que a clemência divina colocou no nosso caminho. Então, segurando a tocha, pode ser que esquente um pouco a mão, né? Mas nós temos que ser fortes com essa tocha e carregar essa tocha para iluminar o nosso caminho. E esse caminho nos reconduz de volta aos braços do Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que vêm do céu, caem no abismo do erro. Gente, aqui ele está falando sobre perdão, aqui ele está falando sobre caridade, aqui ele está dizendo sobre como que nós temos que nos corrigir, nos melhorar os nossos erros, como nós temos que trabalhar as nossas fraquezas, tá? E como nós temos que estender a mão
para aqueles que caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Gente, as revelações elas vêm desde a época que Jesus desde antes da época que Jesus esteve na Terra, porque Buda veio antes do Cristo, Sócrates, Platão vieram antes do Cristo, não? Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Tem muita informação por aí que a gente sabe que é mentira ilusória. Espíritas, e eu digo cristãos, e eu digo pessoas de bem, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Esta frase não exclui que as verdades possam estar em outras religiões, mas deixa claro que no cristianismo estão todas as verdades. Pode ser que hajam outras, que eu acredito que deve haver também, que também contêm as verdades com outros nomes. Tá certo, gente? Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Então ele deixa bem claro que tudo que foi feito de errado em nome do Cristo, isso veio dos homens, e não de Deus, e não do Cristo. Eis que de além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da incredulidade. Esse é o momento da fé. É muito fácil termos fé quando tudo vai muito bem nas nossas vidas. Mas a fé, eu estive pensando isso hoje, eu acho que a fé às vezes precisa ser colocada à prova, porque ela tem muito mais força quando as coisas não estão tão boas assim. Quem é capaz de propagar a fé e de se manter firme na sua fé, firme aqui na sua fé, mesmo com as tempestades, essa fé, com toda a certeza do mundo, ela está crescendo para chegar no tamanho de um grão de mostarda. Que vocês se recordam? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, passa-te daqui a ali, e ela se moveria. Esse é um momento que não é do pânico, mas é de propagação da fé. Teremos fé, tenhamos fé, sejamos vencedores da incredulidade. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós.